Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro em oração na casa da Irmã Lina. Iniciamos o trabalho desta noite agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de ouvirmos algumas lições do Evangelho de Jesus, desejando que elas toquem nossos corações, trazendo o esclarecimento que mais estejamos necessitando neste momento. Agradecemos também a Irmã Lina, Caibar Schutel, Mãe Catarina, Anastácia e todas as fraternidades que nos acompanham nas nossas lutas do dia a dia. Sabemos que são muitos os desejos, mas sigamos confiantes que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, sabe exatamente o que necessitamos. Por isso, queridos irmãos, roguemos a Deus que aumente a cada vez mais a nossa fé durante esse tempo de espera. Vamos então abrindo nosso coração para ouvir a Márcia na explanação desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente para fazermos as nossas reflexões em torno de um tema do Evangelho que traz os ensinamentos de Jesus. Então, por isso, nós vamos pedindo a Ele que nos envolva na sua doce paz, que nós possamos sentir no nosso coração essa paz, essa alegria, para que possamos assim refletir então sobre o tema que hoje nós trazemos, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honra teu pai e a tua mãe. Os itens 8 e 9, que é o parentesco corporal e espiritual, a ingratidão dos filhos e os laços de família, sendo que este último é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. Então, nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que nós todos somos espíritos imortais. Isso nós já sabemos também que fomos criados todos simples e ignorantes e que nós temos então viajado no tempo por milhares e milhares e milhares de anos com o objetivo do aperfeiçoamento. Então nós fomos aperfeiçoando o nosso físico durante todos esses milhares de anos, passamos por todos os reinos e hoje nós temos o nosso corpo formado, todo complexo, com todos os sistemas funcionando perfeitamente. Também já elaboramos bastante do nosso intelectual, da nossa inteligência, quando nós encontramos as dificuldades do caminho, com aquele instinto de preservação, de conservação da vida, onde nós fomos elaborando procedimentos e oportunidades para termos um padrão de vida melhor. E isso fez com que a nossa inteligência, então, fosse se ampliando. E moralmente, que também precisamos evoluir, nós só conseguimos evoluir nessa questão no nosso relacionamento com as pessoas. Então é ali no relacionamento de um para o outro que nós vamos então ampliando e fazendo progredir a nossa moral. Então, para isso, Deus, ele criou um mecanismo chamado família. Nós podemos dizer que a família, ela é o portal da vida. Ninguém consegue fazer parte do mundo encarnado se não passar primeiro por uma família. Então, por isso que nós dizemos que é o portal da vida. Então, nós somos inseridos através desse portal para a vida reencarnados. E é ali que nós vamos, então, começar o nosso aprendizado com a sociedade. E a doutrina, ela nos ensina também que nós temos a nossa família pelos laços corporais e a nossa família pelos laços espirituais. O Divaldo Franco, lá no livro Vivências do Amor em Família, ele nos conta que muitas vezes nós retornamos para a pátria espiritual, quando nós desencarnamos, e às vezes nós não temos tempo de resolver todas as questões que nós assumimos o compromisso de vir resolver. Então nós levamos conosco algumas coisas mal resolvidas
bagagens da existência, às vezes paixões não resolvidas, às vezes desafetos que nós não conseguimos amar, muitas vezes levamos também raiva, às vezes até desejo de vingança. E quando nós chegamos lá no plano espiritual, então, já sem o nosso corpo físico, a nossa consciência ela se amplia e nós temos a condição então de conhecer aquele projeto que nós havíamos feito de reencarnação, os compromissos, né, que nós tínhamos que elaborar. E nós vamos percebendo e tendo conhecimento que muita coisa nós não conseguimos fazer. Muitas fizemos errado, não por maldade, às vezes até por falta de informação, por ignorância ainda, por fragilidade. E quando nós somos tomados dessa consciência, muitas vezes nos contam os espíritos, né, que a nossa consciência nos cobra muito. E isso nos dá, às vezes, remorsos. E remorsos tão grandes, nos dá uma vontade tão intensa de consertar tudo isso, que nós pedimos então para reencarnar. E reencarnamos naquele mesmo grupo em que nós fizemos parte na existência anterior. E aí nos fala Divaldo, né, que nós voltamos então para o mesmo palco, com os mesmos personagens, porém em papéis trocados. Então, ora nós reencarnamos como mãe, ora como pai, ora como sogro, como avô, como filho. E com essas condições, nós vamos aprendendo a amar. Né? Dizem que amor de mãe é diferente do amor de pai. Então, nós vamos aprendendo todos esses tipos de amor. Amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de avó, amor de irmão. E a Joana de Ângeles nos fala que a união de todos esses amores, de todos esses tipos de amor, é que se constitui, então, o amor verdadeiro. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, nós, então, construímos a nossa família dos laços espirituais, que são laços duradouros, né? São eternos, assim como nós, imortais. E nós nos transformamos em uns anjos dos outros. Nós, a partir desse momento, nós passamos as nossas existências todas, uns trabalhando pelos outros. Então, muitas vezes, nem todos reencarnam na mesma época. Então, aqueles que reencarnam vêm com suas missões, com suas tarefas, e aqueles que ficam na espiritualidade, ficam trabalhando no nosso favor, nos intuindo, ficam nos ajudando, né? E como se fossem nossos anjos guardiões. E assim nós vamos caminhando, né, nas nossas tarefas, ajudando outros espíritos. E aí a vida não para, a vida continua. E nós vamos reencarnando em outras famílias, trazendo conosco aqueles espíritos que nós já aprendemos a amar. E muitas vezes nós reencarnamos numa família para servir de exemplo, de modelo, muitas vezes para servir de prova. E nós sabemos então que nesse encontro virão aqueles que nós amamos, mas também virão aqueles que nós ainda não amamos. Então todos nós temos nas nossas famílias, na nossa vida, aquelas pessoas que nós assim achamos uns anjinhos, que nós pensamos assim, ai meu Deus, como seria, como é que eu estaria se não tivesse essa pessoa aqui do meu lado me ajudando? Eu não ia suportar essa situação, não é? Muitas vezes nós pensamos e acontece isso. Então, como é gostoso nós amarmos essas pessoas, né? Que nos amam também, que um simples olhar a gente já se entende. É uma delícia, é muito gostoso e é muito fácil, né? Nós lidarmos e nos relacionarmos com essas pessoas. Mas há aquelas que nós ainda não temos este tipo de relacionamento. São aqueles que são, às vezes, antipáticos para nós, ou nós somos antipáticos para eles, nós nem sabemos por quê. E é aí que começa a nossa tarefa. E o Evangelho vem nos lembrar que a primeira coisa que nós temos que lembrar, quando nós nos deparamos com alguém que não é tão simpático como nós gostaríamos, nós temos que nos lembrar que um de nós foi o culpado na outra existência. Pode ser que você tenha sido eu mesma, ter feito alguma coisa de ruim para aquela pessoa, ou ela fez alguma coisa de ruim para mim. Então, este é o momento de nós testemunharmos
os ensinamentos de Jesus. Então não é hora de ficarmos apontando o dedo, julgando ou querendo nos desfazer daquela situação. Não. Aquela tarefa, aquela pessoa, aquele parente difícil é aquele que nós temos que ter a nossa tolerância, a nossa paciência, né? Procurar sempre dar o exemplo, manter o silêncio quando chega um momento de agressão, que nós sabemos que não é fácil, porque nós temos os nossos impulsos. E lá no Evangelho, ele fala que nós não devemos desistir dessas situações. Ele fala assim que as grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam feitas com amor. Então, muitas vezes, nós chegamos num ponto em que nós queremos desistir, não queremos mais ver aquela pessoa, queremos mudar de casa, enfim, né? Nós achamos que não é fácil. Nós temos essa possibilidade? Claro que temos, né? A doutrina espírita e mesmo Jesus nunca nos constrangem e nos obrigam a fazer alguma coisa. Nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade. Então, nós podemos fazer aquilo que nós acharmos que é certo. Então, se nós resolvemos desistir, né, nós vamos estar adiando um problema a ser resolvido. Né? Porque muitas vezes nós achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Mas nós esquecemos de ver que o vizinho também olha a nossa grama e acha que a nossa grama é mais verde que a dele. Então, nós podemos desistir? Sim. Agora, temos que pensar. Vamos lembrar quando Jesus disse assim, está lá no Evangelho de Mateus, né? Ele disse assim, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. E o André Luiz, ele diz lá no livro Sinal Verde, não tente descartar dos parentes difíceis. A desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você já houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Então não é cortar os laços, o importante é desatar, na harmonia, na paz, quando os nossos débitos todos já foram resgatados. Então isso exige de nós o nosso esforço, a nossa força de vontade e o nosso entendimento. Porque se nós ficarmos olhando só essa existência, claro que nós vamos nos achar injustiçados, nós vamos achar que nós gostaríamos de ter uma outra vida, às vezes uma outra família, nós achamos que nós pertencemos mais à família do nosso amigo do que à nossa, né? Então nós vamos nos achar injustiçados. Então, quando nós trazemos a compreensão, o entendimento, né, de como funcionam as famílias, nós vamos encontrar o seu verdadeiro sentido. Pode parecer para nós, muitas vezes, que aquele parente difícil é um inimigo. Mas vamos lembrar que em futuro próximo, quando nós aprendermos a amá-lo e ele aprender a nos amar, será um irmão nosso, que vai estar fazendo parte da nossa família espiritual, que vai nos ajudar, que vai nos inspirar, que vai trabalhar e torcer por nós nas nossas jornadas futuras pela vida. Então, nesse sentido, quando nós, então, passamos por todas essas etapas de aprendizado, com amor, com alegria, com entendimento, né, sabendo que realmente é o lugar que nós precisamos estar, é aqui que nós precisamos cumprir as nossas tarefas. Quando nós voltarmos para o plano espiritual, para a nossa pátria querida, nós vamos festejar, todos vamos festejar, de ter salvo do naufrágio uns aos outros e podemos então seguir todos juntos felizes para as nossas tarefas e outras missões que vão nos ser colocadas e trazidas por nosso engrandecimento. Então que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que nós consigamos elaborar todos aqueles compromissos que nós trouxemos para essa nova existência na certeza de que lá na frente nós vamos festejar e nos sentirmos assim muito com todas as nossas, com o sentimento de missão cumprida. Essa é a palavra, a missão cumprida, com aquela paz no coração. Então, muita paz a todos, uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.
Agradecemos a Márcia pelos seus esclarecimentos e pedimos a Deus que nos ajude na missão de entender cada vez mais nosso propósito nesta vida e na família que nos acolhe, e que sejamos fortes para resistir à acomodação, ao rancor, que às vezes insistem em ocupar nosso coração, e que consigamos promover a harmonia, o amor fraterno, a união e a paz nos nossos lares. Que sejamos luz e não trevas por onde quer que passemos. Passando agora as nossas vibrações, vamos vibrar pela fraternidade, pela paz e pela harmonia neste momento em que o mundo passa por esta grande provação. Vibremos também por todos os governantes, empresários, que tomem as melhores decisões para proteger as pessoas contra os males trazidos pela Covid. Vibremos por todos os profissionais da saúde e também as equipes administrativas dos hospitais que seguem na luta contra essa doença, muitas vezes expondo a si e a sua própria família aos riscos de contágio para cuidar dos doentes. Vamos também vibrar por todos os enfermos, para que os anjos do Senhor venham ao encontro destes irmãos, trazendo a cura para seu físico, mental, emocional e espiritual. Vibremos também por nossa família e por nossos amigos, aqueles mais próximos e os que estão mais distantes. Vamos também vibrar por todos aqueles que se encontram desesperançosos, que necessitam de reabilitação devido a um vício físico ou moral, e que nesta jornada evolutiva encontrem sempre um trabalhador do bem disposto a viver um dos maiores ensinamentos de Jesus, que é o amor ao próximo. Por isso, mandemos também nossa vibração de amor a estes irmãos que nos dão exemplo de caridade. Vamos vibrar por todos os lares, principalmente os mais desajustados, que possam encontrar em Jesus a força e o amor para alcançarem a harmonia. Vibremos por todos os nossos irmãos desencarnados, que a luz do Pai ilumine seus caminhos. Não vamos esquecer de vibrar pelos nossos desafetos, que saibamos perdoar aqueles que nos ofenderam e pedir o perdão por alguma falta que tenhamos cometido. Peçamos por todos os idosos, crianças, moradores de rua e todos que se encontram vulneráveis. Por fim, vamos vibrar por nós mesmos. Que o Senhor Deus ilumine nosso caminho e nos afaste de todo e qualquer mal. Que assim seja, assim será, graças a Deus.